E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Faz tempo, né? Que a gente não se vê, que a gente não se fala. E. Enfim, a gente vai começar a apostila 2. Olha que milagre, vamos começar a apostila 2. E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a questão da estrutura da população. Nas últimas aulas, a gente estava falando sobre migrações, sobre população, sobre a etnia da população brasileira. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura da população na relação trabalhista. Quando a gente fala sobre a estrutura da população, a gente tem que entender alguns conceitozinhos, tá? A gente vai falar sobre a estrutura da população ativa, a PEA, a questão de gênero, a questão do desemprego. Então a gente vai trabalhar as aulas 19, 20 e 21. Aliás, eu preciso falar uma coisa, viu, seus... Enfim, meus queridos, tô com saudade de vocês, tá? De verdade, vocês fazem bastante falta. E, enfim, vamos lá. Quando a gente fala da estrutura da população, a gente primeiro fala da PIA. A PIA corresponde à população em idade ativa, ou seja, é a população que tem mais de 15 anos, que é a população correspondente ao número de habitantes que estão aptos a exercer atividades econômicas. Pela lei brasileira, né, pela nossa legislação, quem tem 15 anos ou mais é parte da PIA, faz parte da população em idade ativa. No Brasil, é estimado mais ou menos que a nossa PIA seja de 160 milhões de pessoas. É um número bastante elevado. E percebam que ele é um número aí, né? Se a gente pensar que a população brasileira hoje tem da ordem de 210, 215 milhões de habitantes, é um número bastante considerável. Outra coisa que é interessante é que a PIA sempre vai ser maior do que a PEA. A PEA é um conceito que a gente já trabalhou bastante, né? População economicamente ativa, que são aquelas pessoas que estão aptas a trabalhar, né? Pessoas entre 15 e 65 anos que estão aptas ao trabalho. E normalmente a PEA representa cerca de 50% da população de um país. Então, se a gente for ver, no Brasil 210, 215 milhões, a nossa PEA aí vai de 105 a 108 milhões de pessoas, menor do que a PIA, tá? Então, PIA é a população em idade ativa. Se você tem boa saúde, se você está desempregado, se você está trabalhando, se você não está procurando emprego, você faz parte da PIA. Por exemplo, você aí que está assistindo essa aula, se você tiver mais de 15 anos, você faz parte da PIA, certo? Mas não necessariamente você faz parte da PEA, porque você pode não estar procurando emprego, certo? Que a gente vai falar mais lá na frente sobre isso. Bom, saindo aí da idade da PEA, né, que é de 15 a 65 anos, a gente vai falar um pouquinho sobre os inativos. Eita, vamos lá, aqui os inativos. Os inativos são as pessoas que estão em idade ativa, ou seja, acima de 15 anos, mas elas não estão ocupadas e também não estão desempregadas, que é o caso de vocês, porque os inativos eles são representados pelas donas de casa, não são vocês, mas pelas donas de casas que não procuram emprego e não exercem atividades remuneradas, pelos aposentados, agora sim vocês, pelos estudantes, certo? São pessoas que não trabalham em atividades geradoras de renda. Se você está na sua casa estudando bonitinho, você tem 17, 18, 20 anos, mas você está estudando e não está procurando emprego, você faz parte dos inativos. Você é integrante da PIA, certo? De certa forma, porque você está em idade ativa, mas você não procura emprego, certo? Agora sim, eu quero mostrar esse dado aqui que é interessante, que ele mostra a porcentagem da PIA e da PEA ocupada e desocupada no Brasil para os anos de 2003 e 2014. Percebam que em 2003, aqui em cima,
né, a gente tem uma situação um pouquinho diferente do que temos em 2014. Azulzinho homem, vermelhinho mulher. Enfim, vamos pegar ali a população em idade ativa. A maior parte da população em idade ativa são de homens, não, mulheres. 53,1% das mulheres em idade ativa e 46,9% são homens. Se a gente soma, a gente tem os 100%, tá? Já economicamente ativas, a gente vai ver que tem uma inversão, porque a gente tem 55,6% da PEA composta por homens e 44,4% da PEA composta por mulheres. Por que será que tem essa inversão? Se a gente tem mais mulheres do que homens em idade ativa? Porque a gente tem mais pessoas, mais homens trabalhando do que mulheres? Pensem aí. A gente vai falar mais pra frente sobre isso. Vou deixar a pulga atrás da orelha de vocês. Bom, a população que está ocupada, 57% homens, 43% mulheres. E percebam, de novo, uma inversãozinha. A maior parte da população desocupada são mulheres. Tá? E quem não é economicamente ativo, né, os inativos, as mulheres saltam muito. De novo, por que será que a gente tem poucas mulheres na PEA e muitas mulheres inativas? Pensem aí. Aliás, a situação teve mudanças, né, de 2003 para 2014, mas a estrutura em si não teve grande mudança, tá? A gente só percebe que a parcela de mulheres economicamente ativas e ocupadas teve um leve aumento aí de mais ou menos 3% para a população ocupada e 2% na população economicamente ativa. Ok? Mas a PIA ela não teve grandes mudanças. A parcela de pessoas desocupadas e não economicamente ativas, né, os inativos, eles têm uma estrutura muito parecida. Não teve grandes mudanças. Ok? Então a gente percebe que a mulher ela faz parte dos inativos, ela não está procurando emprego, tá? E também a gente percebe que a mulher, né, de modo geral, ela é a que está mais desocupada, ou seja, que está desempregada. Bom, partindo para o outro conceitozinho que a gente tem, é a distribuição da PEA. Como que a população economicamente ativa está distribuída de modo geral? Nos países mais desenvolvidos, mais urbanizados, ela segue mais ou menos essa estrutura que a gente tem aqui, que é também a estrutura brasileira. A maior parte da população se encontra no setor terciário, tá? Cerca de 63,3% da população está no setor terciário, comércio e prestação de serviços. O setor secundário, o setor industrial, ele tem mais ou menos aí 22%, e o setor primário, né, a agropecuária e a agricultura, a agropecuária é a agricultura, né? Mas que o setor primário, a agropecuária, a agricultura e pecuária, tem mais ou menos 14,7%. Então essa é mais ou menos a distribuição padrão de países mais desenvolvidos e urbanizados, tá? A maior parte da população, acima de 60% no setor terciário, algo em torno de 20 a 25% no setor secundário, nas atividades industriais, e o restante, aí, normalmente inferior a 15%, está dentro do setor primário. Tá? Como que essa PEA pode variar? Né? Como que eu tenho mais gente no setor terciário, mais gente no setor primário, mais gente no setor secundário? Como que isso acontece? Isso varia de acordo com o nível de mecanização no campo dos países ou das regiões, que é o caso que a gente vai ver aqui do Brasil, e também o nível de desenvolvimento industrial. Olha aqui, percebam que na região sudeste do Brasil, a agricultura representa apenas, vamos arredondar, 8% da população economicamente ativa. A indústria 24% e o setor terciário 68%. Vamos agora para o norte ou para o nordeste. Vamos para o norte. No norte, a agricultura emprega 23,3% de pessoas. Por que eu tenho essa diferenciação entre a agricultura no sudeste empregar menos pessoas
e no norte empregar muito mais pessoas. O nível de mecanização. No norte do Brasil, a gente tem uma agricultura mais arcaica, né? Uma agricultura mais antiga, de pouca modernização e emprega mais pessoas. Aqui na nossa região, no sudeste, a gente tem uma modernização e uma mecanização no campo gigantesca comparado com o norte e o nordeste do Brasil. Então emprega poucas pessoas. Essas pessoas elas são obrigadas a saírem do campo e irem para a cidade buscar trabalho. Êxodo rural. A gente tem um êxodo rural, né, praticamente já efetivado, né? Já não tem tanto êxodo rural no sudeste, porque a maior parte da população, né, está no setor secundário, indústrias, e no setor terciário, no comércio e nas prestações de serviços. Isso vai representar mais ou menos 92% dos trabalhadores. É um número muito, muito, muito grande. Enquanto que no Nordeste e no Norte do Brasil, a gente tem 23, 24% da população no setor primário, que é um número muito alto. Ok? A distribuição por setor, tá? A gente tem um gráfico, mas a gente tem que entender que a distribuição da população economicamente ativa, ela vai variar por setor, né? Seja na indústria, na construção, no comércio, ou seja no setor secundário, terciário ou no primário, de acordo com a variedade de serviços que eu tenho nas cidades. Por exemplo, uma metrópole eu vou ter muito mais serviços do que uma cidade no interior. Então é natural que o comércio empregue muito mais gente. Nessa cidadezinha do interior, o campo ele vai ter, né, um setor, uma importância muito maior, porque provavelmente essa cidade vive da agricultura. Então o setor primário lá emprega muito mais gente do que nessa grande metrópole, tá? Então a quantidade e a variedade de serviços que uma cidade tem vai fazer com que eu tenha mais ou menos gente em uma determinada região. E isso desencadeia também a chamada terciarização. Outro tema que a gente já havia trabalhado. A terciarização é quando os trabalhadores nos outros setores, no setor primário, no setor secundário, perdem espaço para as máquinas e são obrigados a buscar trabalho no setor terciário. Por isso que é chamado de terciarização. Indústria. A indústria se automatizou, né? A automação industrial. No campo, a mecanização agrícola. Tudo isso vai fazer com que haja uma maior migração da população economicamente ativa do setor primário e do secundário para o setor terciário. Tá? Nesse gráfico aqui a gente vê a distribuição ali em cima de homens e mulheres e a gente percebe que, né, alguns setores destoam. Por exemplo, na construção civil há um predomínio muito maior de homens. Serviço bruto, bem entre aspas, né? Já por outro lado, né, nos serviços domésticos, na função de diarista, a gente vê que as mulheres elas têm uma quantidade muito maior do que homens, que é o laranjinha no gráfico. Serviço de mulher, serviço de homem. Então percebam que a gente tem ainda essa diferenciação, né, nos setores de trabalho, certo? Na atividade remunerada que eles exercem. Ok? Outro talvez que tenha grande diferença é no verde clarinho aqui, que mostra a administração pública. Muito louco a gente pensar que a maior parte dos funcionários de administração pública são mulheres, né? Então quer dizer que a administração, serviços públicos, concursos, secretariados, gabinetes de governo, boa parte deles são chefiados por mulheres. Isso é muito interessante, né? E praticamente a gente tem o dobro de mulheres dentro desse setor do que nos homens. Tudo bem? Então a gente percebe que a gente tem, né, um padrão mais ou menos parecido para a indústria, para o comércio, para os serviços prestados a empresas. Porém, a gente já enxerga um pouquinho de diferença, né, na administração pública, onde eu tenho mais mulheres, serviços domésticos, onde eu tenho mais mulheres, e na construção civil, que eu tenho mais homens. Ok? Agora é uma coisa bastante complicada. A gente viu, acabamos de falar, né, que tem aquela questão do trabalho de homem, do trabalho de mulher. Acabamos de falar também, né, mostrando no gráfico que a gente tem
mais mulheres desempregadas ou inativas no agrupamento da PEA. Isso tem relação com as diferenças de tratamentos, né, entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Uma coisa é fato, né? As demandas do mercado, as aspirações profissionais das mulheres, a necessidade de contribuir para a renda familiar, enfim, a maior dedicação ao estudo comparado com as décadas anteriores, fazem com que as mulheres tenham maior acesso ao mercado de trabalho. E isso a gente viu também que teve um aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, né? Um aumento da ordem de 3 a 4% de 2003 para os dias atuais. Isso daí mostra que a mulher vem crescendo, né? Então quer dizer que a gente está partindo de um pressuposto de que o mercado de trabalho está ficando mais justo. Não necessariamente. Porque o homem, quando ele chega do trabalho, é de boa. Ele trabalha e, na maioria das vezes, só descansa. O homem não tem tarefas domésticas. Ele não realiza tarefas domésticas. Aí, professor, eu ajudo em casa. Ajudo caramba, porque não é ajudar, é fazer sua parte. Ajudar parece que é obrigação de outra pessoa e você está dando uma força para ela. Ó, eu sou legal, eu vou ajudá-la. Não, é sua função. Tá? E normalmente e infelizmente o homem não faz essa parte, certo? O homem chega do trabalho, acabou, descanso, vai assistir futebol. Aliás, o tema da aula é futebol porque eu tô com saudade de ver meu Corinthians jogar. Mas enfim, e a mulher, ela sofre muito nesse sentido, porque a mulher muitas vezes tem a jornada dupla ou até mesmo uma jornada tripla. Por que uma jornada tripla? Trabalho, filhos, tarefas de casa, certo? Coisa que o homem também deveria participar, não é mesmo? Enfim, então a mulher ela tem grandes problemas em se inserir no mercado por causa dessa jornada dupla, muitas vezes tripla, que ela tem. Tá? Tem outra charge aqui que é bem interessante que mostra nessa questão da jornada dupla. Né? Durante o dia ela trabalha e ao final do dia ela acaba se dedicando às atividades domésticas, certo? Enfim, pensem nisso, faça a sua parte, seus malas. Bom, essa jornada dupla ou essa jornada tripla, ela tem uma dificuldade ainda maior, que vai além dessa vida dupla ou tripla, que são os menores salários que as mulheres recebem comparado com os homens. A gente tem também as menores oportunidades de trabalho, porque ainda existe aquele discurso tosco de que eu não vou contratar a mulher, ela engravida. Faz sentido? Não faz. Ela está só seguindo a natureza, né? Enfim, e também as menores chances de crescimento profissional, porque muitas vezes tem aquele preconceitozinho por trás de que ninguém quer ser chefiado por mulheres. Então a mulher sempre vai exercer os cargos mais baixos, vamos dizer assim, e normalmente quem vai ascender de modo mais fácil aos cargos são os homens. Infelizmente ainda rola isso no mercado de trabalho. Tá? Bom, além disso, né, eu já falei um pouquinho dessas dificuldades, né, que da remuneração mais baixa, a taxa de desemprego que a gente viu lá atrás, ela é maior, né, para as mulheres do que para os homens. A participação das mulheres ainda é pequena dentro dos cargos mais elevados nas empresas. A proporção de mulheres que trabalham de modo informal no subemprego ainda é muito maior do que os homens, ou seja, a mulher ela tem há menos mulheres trabalhando com carteira registrada, né, de trabalho formal do que os homens. E a gente pode ter aquela relação com as diaristas, porque elas são trabalhadoras informais, ela não tem contrato de trabalho, ela não tem direito a férias, a seguro-desemprego, certo? Se ela trabalha, ela ganha dinheiro. Se ela não trabalha, ela não ganha dinheiro. E isso caracteriza a informalidade. Ela não paga seus impostos, se ela ficar doente, sinto muito, você vai ficar sem dinheiro. E aqui a gente tem uma comparaçãozinha, entre os salários dos homens e os salários das mulheres. Percebam que, em média, o salário dos homens é da ordem de R$ 600 maior do que o salário das mulheres. Proporcionalmente aqui, né, de 1.800 para homem e 1.200 para as mulheres, vai dar algo em torno aí de 20% do salário, é isso?
20% são R$ 400, um pouquinho mais, da ordem de 25%. Então o homem ele recebe no mínimo 20% a mais do que as mulheres, realizando as mesmas tarefas, as mesmas funções. Além da questão de gênero, a gente deve lembrar também da questão, né, na questão étnica. A mulher ela já recebe menos do que o homem. Agora, imagina se for uma mulher preta. Ela vai ter menos oportunidades ainda, ela vai ter remunerações ainda menores. Então a situação é muito, 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 muito complicada. Ok? Para a gente finalizar, a gente tem que entender a questão do desemprego também. O desemprego é a falta de emprego, certo? E aliás, o desemprego no mundo nos últimos anos, principalmente a partir da crise de 2008, né, que aconteceu no mundo inteiro, começou nos Estados Unidos e acabou avançando para o resto do planeta, ele vem aumentando, como eu disse, porque a quantidade de jovens, a quantidade de pessoas que querem trabalhar, ela cresce muito maior a quantidade de empregos, a quantidade de oferta de empregos. Então vamos supor que eu tenho 1.000 pessoas sendo inseridas no mercado de trabalho, mas só abriram 500 novas vagas. O desemprego ele vai aumentar, certo? Além disso, o desemprego aumenta por diversos fatores do ponto de vista estrutural e do ponto de vista econômico. O que acaba acontecendo? O desemprego estrutural. A substituição dos trabalhadores por máquinas faz com que as pessoas sejam mandadas embora. Ela vai perder o seu trabalho para uma máquina. Né? Do ponto de vista do empregador, isso é vantajoso, porque ele tem menos gastos com salários e a tendência é os lucros dele aumentarem. E o ponto de vista, né, do desemprego conjuntural, que também acaba afetando a questão do desemprego, é que a situação econômica de boa parte dos países não vai muito bem. O desemprego no Brasil, que saltou aí de 4,5%, 5% em 2014 para hoje, na casa de 11, 11,5%, tem relação com uma conjuntura de fatores, tem relação com o tipo do desemprego conjuntural, que é aquele desemprego ocasionado por crises econômicas ou em determinados setores, certo? A tendência é, quando o Brasil sair dessa crise, a população volta a se inserir no mercado, né? Porque o mercado se aquece, a economia volta a crescer, eu preciso de trabalhadores, o consumo tende a aumentar, é quase que uma bola de neve, tá? Além disso, a gente tem que trabalhar outros conceitos dentro da questão do desemprego, que é a questão, né, do que é o desemprego dentro do Brasil, porque a gente tem duas formas de medir o desemprego. Uma é realizada pelo IBGE, que é a pesquisa mensal de emprego, certo? Que considera o desempregado apenas aquele cara que se encontra em situação de desemprego aberto, ou seja, procura emprego e não conseguiu encontrar emprego nos últimos 12 meses, tá? Então eu estou procurando emprego, eu quero, eu sou trabalhador, eu faço parte da PE, eu quero trabalhar, mas eu não consigo. O IBGE mede dessa forma. Já o DIEESE, né, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, ele considera como o desempregado aquele cara que está em situação de desemprego aberto, é o cara que quer trabalhar, mas não acha emprego. É também o subempregado, ele é considerado uma pessoa que não faz parte do setor do empregado. Então, subemprego ou desemprego oculto, ele entra nessa contabilidade. E também aquela pessoa que é chamada de desalentada. Né? O desalento, deixa eu aqui no desalento já. O desalento, né, o desalentado, são aquelas pessoas que não estão trabalhando e que também não procuram mais trabalhar porque elas desistiram. Elas acham que elas não vão conseguir trabalhar, seja pela sua baixa qualificação, pela sua elevada idade, enfim, por deficiências físicas, intelectuais, etc. Ela acha, ó, não vou mais procurar emprego porque eu não vou conseguir. Ela não acredita mais que vai encontrar emprego. Certo? E só para a gente ver, né, a informalidade no Brasil é extremamente alta. Como a gente vê aqui, ó, 19 unidades federativas, 19 estados, mais o Distrito Federal, bateram os recordes de informalidade. Isso daí
É grave, porque se a gente fecha oportunidades de trabalho formal, a gente abre espaço para informalidade. E o trabalhador informal ele não vai ter salário cheio, ele não tem direito a férias, não contribui, né, com a previdência e, consequentemente, não paga seus impostos. É ruim ter informalidade, certo? Olha o estado do Pará: 62% da PEA, né, da população economicamente ativa, trabalha de modo informal. É gravíssimo. Maranhão, 60%. Piauí, quase 60%. Enfim, o nosso caso, o estado de São Paulo, 32% da população trabalha de modo informal. Isso é um dado bastante alarmante, tá? Que houve um crescimento da informalidade nos últimos anos, infelizmente. Isso tem relação com a elevação do desemprego. Lembra, em 2014, 2013, o desemprego era de 4,5%, 5%. E, por ser um desemprego muito baixo, a informalidade era reduzida. Eu tinha muita gente trabalhando com carteira de trabalho reconhecida, pagando imposto, bonitinho, lindo, maravilhoso. Como o desemprego foi aumentando, essa pessoa ela precisa ganhar dinheiro para pagar suas contas. Ela acaba indo para informalidade. Então, a informalidade ela atinge recorde em 20 unidades federativas das 27 que a gente tem. Isso é gravíssimo, tá? O desalentado já falamos. Bom, é isso, senhoritas, senhoritos. Falamos sobre a PIA, sobre a PEA, a questão de gênero dentro da estrutura do trabalho, sobre o desemprego. Vocês estão mais do que aptos a realizar as tarefas aí. Tarefa mínima, tarefa complementar. Vou mandar as correções para vocês muito em breve. Espero que vocês aproveitem bastante essa aula, viu? E de verdade, estou com saudade de vocês. Pode não parecer, mas eu tô. Tchau!